Boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria de Fátima, estou aqui com o Genovo Matheus e vamos dar início à nossa entrevista aqui com o Dr. Maurício Barbosa, abordando o tema de vivissecção, um método que se utiliza animais vivos para benefícios da medicina, dos estudos. Porém, é um método que maltrata, causa dor e sofrimento aos animais, e que mesmo tendo outros meios de estudos, ainda existe um alto número de utilização desse método. Eu peço que o Dr. Maurício se apresente e sinta-se à vontade, doutor. Oi, pessoal. Eu sou professor Dr. Maurício Salviano. Sou médico veterinário formado pela UFP, com mestrado em medicina veterinária pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Jaboticabal, e doutor em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, doutor, na sua opinião, quais as vantagens e as desvantagens do uso de métodos alternativos à vivissecção no ensino? Bom, com relação aos métodos alternativos, sou bastante favorável, posto que em muitos casos substitui a utilização de animais vivos, né? Então, algumas técnicas que a gente precisa aprender e alguns para a prática da veterinária, a gente consegue substituí-los, né? Então, isso é uma vantagem, já que a demanda e os direitos dos animais eles têm sido bastante reforçados esses últimos anos, né? No entanto, tem umas desvantagens que eu acredito que, por isso, ainda sou a favor de vivissecção em alguns casos. Por exemplo, infelizmente, os métodos alternativos eles não fazem com que o acadêmico ou o próprio veterinário ele tenha um foco maior na prática que está sendo realizada. Doutor, e você como profissional, acha que existe um problema ético no uso de animais para pesquisa ou ensino? Por quê? Muitas pesquisas são feitas, é indispensável o uso do animal. Pegamos, por exemplo, o caso de novas drogas, ou novas técnicas, ou qualquer coisa que a gente precise realmente do tecido animal. Não tem como você substituir. Só que, ultimamente, o que a gente tem visto, inclusive em alguns doutorados, né? Eu participei de algumas bancas em que algumas técnicas não têm necessidade de ter o animal ali, vivo, né? Então, por exemplo, a gente utiliza animais de abatedouro. Seria uma forma de você evitar o uso de um animal vivo. Mas, sim, algumas a gente realmente precisa. Então, o que eu acho que deve ser feito é ter comitês de ética realmente muito mais focados no risco-benefício de determinada pesquisa. Boa tarde, doutor. Meu nome é Genovo Matheus. E para a sua formação profissional, você acredita que as práticas de vivissecção animal são necessárias e o porquê? Eu creio que sim. A vivissecção ela é extremamente importante e para te dar uma ideia melhor, o que eu poderia dizer? Poderia dar um exemplo que aconteceu também na época da minha formação. Então, a gente fez uma vivissecção em animais que provinham do centro de zoonose, ou seja, eles já teriam que ser sacrificados por conta de epidemiologia. Então, era necessário fazer o sacrifício e a gente aproveitou esses animais para treinar algumas técnicas. E isso foi extremamente importante porque, por exemplo, teve na minha turma, uma das bancadas da prática, o animal estava com a pressão muito alta, a pressão arterial muito alta. E quando foi canulada a artéria, a cânula estourou e sangue jorrou até o teto, né? Então, assim, na hora, a gente como acadêmico ficou meio desesperado, sem saber o que fazer. Precisou o professor, que já tinha prática no caso, entrar e resolver o problema. Então, imagino se não tivesse esse tipo de prática, para a gente vivenciar esse tipo de intercorrência. Termina que o aluno sai, de certa forma, despreparado e, consequentemente, em vez de um animal, por exemplo, lógico, é um pouco estranho a gente falar isso, mas um animal ser sacrificado, ele vai terminar colocando em risco vários outros porque não aprendeu a técnica. Certo. E qual você acha que deve ser a diferença entre um médico veterinário que aprendeu a profissão praticando a vivissecção e outro que aprendeu usando métodos alternativos? Assim, na minha cabeça fica muito claro veterinário que não teve esse tipo de prática. Por exemplo, imagina que o veterinário vai trabalhar com grandes animais. Ele nunca conseguiu derrubar um animal para fazer uma vacina, para fazer algum procedimento cirúrgico, qualquer coisa desse tipo. Nunca teve o contato com contenção.
dificilmente ele vai conseguir, já como médico veterinário, fazer a realização. E aí, quando eu digo isso, é só para dar o exemplo, mas procedimentos cirúrgicos, técnicas de coleta de material, tudo isso é extremamente importante porque, infelizmente, ainda hoje não temos modelos alternativos que sejam realísticos suficientemente para ser feito esse tipo de prática, né? Então é isso. Obrigado, doutor, pela participação excepcional e por compartilhar sua opinião sobre o tema abordado, sobre vivissecção. Eu que agradeço o convite, estou disposto a retirar qualquer tipo de dúvida e gostaria de deixar uma mensagem final que é realmente sejamos humanos, né? Então, assim, vai utilizar um animal, olha realmente a necessidade de ser utilizado, né, para determinados aprendizados. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência.